Olá, eu sou Angélica Valverde, psicoterapeuta e apômetra. Converso com você nesse vídeo sobre mediunidade, que é uma faculdade do ser humano que permite o intercâmbio entre mundo físico e mundo espiritual. A mediunidade, ela está calcada sobre uma base física, porque ela está vinculada e ela é possibilitada pela glândula pineal que todos nós temos. Existem cristais de apatita nessa glândula que funcionam como uma antena. E aí, dependendo do tipo e da quantidade desses cristais que cada um de nós tem, nós vamos ter um contato mais ou menos intenso, uma percepção mais ou menos apurada do campo astral, por exemplo, né? Então, isso é uma condição humana. Eu vou deixar abaixo do vídeo o link de um vídeo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Excelente esse vídeo, eu recomendo que você assista até o final para entender um pouco mais do que eu vou falar aqui, do quanto é importante estudarmos mediunidade. No final do vídeo do Dr. Sérgio você vai entender isso melhor, como é séria essa questão. Então, todos temos um grau de mediunidade, algumas pessoas vão ter um grau intenso e essas pessoas desde criança, né, elas vão, desde sua infância, elas vão fazer esse contato, vão receber mensagens, vão perceber entidades no quarto, na casa, vão fazer premonições e algumas crianças, nós sabemos, às vezes podem até incorporar entidades e atuarem de maneira complicada até, né, trazendo problemas adolescentes também. É uma fase onde a mediunidade pode chegar, né, pode se manifestar ou começar a se manifestar. Na verdade, não a mediunidade, mas propriamente habitantes do mundo extrafísico se manifestando através da criança, do adolescente, claro, do adulto também, de uma maneira repentina, sem controle. E eu tenho um vídeo no canal sobre mediunidade infantil, acho interessante você também dar uma olhadinha nesse vídeo. Mas a minha proposta aqui é que nós possamos considerar essa condição humana independente de religião e de grupos. Por exemplo, ela tem sido vinculada e atrelada ao espiritismo, ao espiritualismo, quando ela é condição humana. Ela independe de religião. E se existe algo que está no meu corpo, que possibilita um intercâmbio, que traz efeitos para a minha vida diária, que eu vivencio, que interfere na minha vida, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha noite de sono. Se existe algo dessa ordem, vocês não acham que nós precisamos saber mais a respeito disso? E vocês não acham muito estranho que algo que está vinculado ao nosso corpo físico, possibilitado pelo nosso corpo físico e, portanto, todos nós temos, tenha sido direcionado, tenha sido ficado contido apenas em alguns grupos? Esse conhecimento só pode ser acessado se eu sou espiritualista, se eu sou espírita. E aí, quando eu falo espiritualistas, eu estou falando das várias ramificações do espiritualismo. Não é muito estranho isso? A quem interessa que não saibamos dessa faculdade, dessa possibilidade? A quem interessa que não saibamos que podemos receber informações valiosas e que podemos estarmos sofrendo de sintomas que têm como causa principal, não necessariamente a única, mas principal,
a mediunidade, a interferência espiritual. Eu posso sofrer de uma psicopatologia que tem causas orgânicas, que tem causas psicológicas, do transgeracional, da minha relação familiar, mas que tem também um componente espiritual. Mas não se fala disso, não se busca saber mais. Não, é muito difícil um médico, por exemplo, ou mesmo um psicólogo, que encaminhe um paciente para uma averiguação nessa área. Então nós temos adolescentes recebendo influência espiritual com o campo mediúnico totalmente aberto e desregulado por ser desconhecido. Tudo aquilo que eu desconheço sobre mim me domina. Eu fico como num quarto escuro tateando. Quando eu acendo a luz, eu vejo onde eu estou pisando. Eu entendo melhor que lugar eu estou ocupando naquele cômodo. Que móveis eu tenho à minha frente. Como eu devo fazer para chegar até a porta? É a mesma coisa. Quando eu estudo sobre mediunidade, eu vou poder entender melhor meus filhos, eu vou poder ajudar um amigo, eu vou poder orientar alguém, encaminhar alguém. E eu acredito piamente que é importantíssimo que os profissionais de saúde em geral, e especialmente os profissionais de saúde mental, estudem a respeito disso. Busquem saber mais no que implica uma mediunidade ostensiva que nós chamamos. Sempre que alguém está dizendo que está vendo alguém na sala em pé, perto da porta, que ninguém mais vê, é uma alucinação? Sempre que uma criança grita várias noites seguidas, dizendo que alguém muito feio vem sobre ela na cama, é um terror noturno vinculado a uma fase do desenvolvimento infantil, especialmente a fase edípica? Sempre. Já passou da hora de buscarmos saber mais sobre nós mesmos de uma maneira mais abrangente e integral. Quantos adolescentes já tenho atendido, apresentando quadros graves e que têm também como causa, e não de pouca intensidade, o intercâmbio com o mundo espiritual. Jovens que incorporam dentro de suas casas e atuam em função dessa incorporação. Mas isso é coisa de espírita. Eu não sou espírita, eu não preciso saber disso. Vamos pensar um pouco a respeito. Nós sabemos, se você buscar mais, você vai saber quanto desvio foi feito nas obras antigas, religiosas, quanto foi ocultado. Eu estava estudando recentemente um livro de uma mexicana que fez todo um trajeto histórico sobre a vivência das mulheres e ela já tem esse dado de que 52 evangelhos de Jesus foram riscados do mapa. Por aí nós podemos ter uma ideia de quanta informação foi e tem sido ocultada de nós. Quanta informação nós deixamos de receber. Porque homens puseram suas mãos, homens que eu estou dizendo, o ser humano,
colocaram suas mãos nessas obras. Então, nós podemos começar, especialmente nestes tempos, a termos uma autonomia maior. E isso diz respeito à inteligência emocional. Quando eu começo a fazer questionamentos e a não ficar como criancinha, tão dependente, dominada, determinado por aqueles que coordenam a minha vida espiritual. Aliás, nós estamos chegando num momento onde nós precisamos coordenar nossa vida espiritual cada vez mais. Cada vez mais a busca precisa ser individual. Não permitamos mais que ditem o que nós vamos saber e o que nós não podemos saber. Porque isso que eu não posso saber sobre mim complica a minha vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tome posse da sua autonomia e busque saber, porque nós vamos vendo no campo das religiões, em geral, eu não estou falando de uma nem de outra, e eu não estou falando de hoje, eu estou falando de aí milênios, as coisas vêm chegando até nós de forma deturpada, com o objetivo de controlar a humanidade. Existe um objetivo de controle sobre a humanidade que está, sim, calcado no conhecimento que é deletado, escondido, muito bem guardado, às vezes em bibliotecas gigantescas, e pouquíssimos têm acesso. Mas a humanidade não pode saber. Isso está chegando ao fim. Comece já então. Busque saber o que é mediunidade, como ela se manifesta, como lidar. Quais os tipos de mediunidade? Busque mais vídeos no YouTube, eu vou deixar aqui o do Sérgio Felipe, tem muito mais para você. Por quê? A sua saúde física, mental e espiritual depende disso também. Você sabia, dando só um exemplo, que nós podemos ser influenciados positiva, e aí tudo bem, ou negativamente por entidades do mundo espiritual, que nada mais são do que seres que estão vibrando no mundo espiritual. Nós podemos ser influenciados. Nós podemos ter ataques de pânico, nós podemos ter ataques de raiva por estarmos sob influência de outros que não vemos e não percebemos. Mas quando eu estudo sobre isso, quando eu me intero o que acontece nesse intercâmbio, quem pode habitar o campo astral que eu não vejo, eu tenho mais condições de me proteger, de me defender, de cuidar de mim e da minha família, e de, dependendo do caso, além de procurar um médico, eu posso procurar uma ajuda por indicação de alguém, num centro, num orientador espiritual, num estudioso dessa área também, para saber como lidar. E aí talvez eu não tenha que ser medicado a vida toda por conta de uma psicopatologia que eu vou desenvolvendo, porque eu resolvo também cuidar de outras maneiras. Eu deixo um abraço a todos, agradeço você ter me ouvido até aqui, conheça os outros vídeos, curta este, compartilhe, porque outras pessoas podem se beneficiar desse conhecimento. Um abraço, até o próximo vídeo.